Eu estava esperando você. Como assim? Eu sabia que você vinha. Você é uma linda anfitriã. Não está gostando da festa? Escuta, eu fiquei observando você a noite inteira. Eu tenho que te dizer. Quero te dizer, eu preciso te dizer. Por favor. Olá. Está começando o programa Atos. Eu sou Antônio Gilberto, diretor de teatro e professor, e estou acompanhado pela Amanda, pela Gabriela, pelo Bernardo e pelo Rômulo, atores alunos da CAU, Casa das Artes de Laranjeiras. E quem está conosco hoje, para nos acompanhar nessa jornada pelas artes cênicas, é o ator e diretor Ari Kozlov. Ari, seja muito bem-vindo ao Atos. É um prazer enorme poder tê-lo aqui conosco no programa de hoje. Muito obrigado pela sua presença. Nós vamos iniciar fazendo já algumas perguntas para você. E a primeira é a seguinte. Nos conte, Ari, o que foi necessário deixar para trás para que você chegasse até aqui profissionalmente. Bom, vou tentar responder. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui, poder dar uma entrevista para você, para esse programa e com a presença dessa garotada aqui. Eu comecei a fazer teatro há muito tempo atrás, numa época em que as famílias não se entusiasmavam muito quando os filhos diziam que queriam fazer teatro. Então, era mais ou menos, você era mais ou menos obrigado a fazer uma faculdade. Eu tentei várias. Fiz vestibular para arquitetura, para direito, para economia até, e sempre largava no primeiro, no segundo ano, sempre sabendo que o que eu queria mesmo era fazer teatro. Mas, e fazia teatro, meio escondido, né? Minha mãe me protegia, mas meu pai nem sabia que eu estava fazendo teatro. Até que eu queria ter minha independência, sair da casa dos meus pais, ter um carro, ter um apartamento e tal. E o teatro, claro, que não dava dinheiro. Então, depois que eu me formei pela ESG, Escola Superior de Desenho Industrial, que foi finalmente a faculdade que eu consegui terminar, eu tive uma proposta incrível de trabalho para ir para São Paulo, para trabalhar na editora Abril, que na época estava, acho que continua até hoje, tendo uma importância muito grande, tendo seu auge, ganhando um salário extremamente alto, e eu tive que optar entre uma coisa e outra, entre ficar no Rio, fazer teatro, me mudar para São Paulo e ficar morando numa cobertura lá nos jardins, aquelas coisas todas. E eu não sei se eu respondo a sua pergunta, mas eu abri mão disso e resolvi me dedicar ao teatro e consegui manter meu apartamento, consegui ter um carro e tal, mas foi essa a opção que eu tive que fazer, então eu deixei essa vida. Não sei o que seria de mim hoje se eu tivesse ido para lá e ter feito esse trabalho, mas eu acho que eu estou muito feliz e acho que eu fiz a escolha certa. Olá, Ari, um prazer. Eu gostaria de saber o que um diretor espera do ator. Bom, antes de mais nada, que ele tenha vocação e que ele tenha talento. Eu acho que talento é mais importante do que vocação, na verdade. É uma diferença sutil entre uma coisa e outra, né? Mas eu acho que o ator que tem efetivamente talento, ele consegue fazer rigorosamente qualquer coisa, né? Você, como diretor, depois de muito tempo lidando com os atores, você percebe quando o ator tem talento ou não tem talento, ou se ele tem uma dose de talento que você possa trabalhar e fazer com que ele evolua no trabalho que ele está fazendo, né? Mas se ele não tiver talento nenhum, eu acho que é melhor desistir. Aí, tudo bem? Tudo bem. Então, eu gostaria de saber de você, onde é que você se sente atualmente mais confortável? Se é atuando, dirigindo, ou se você se sente igualmente confortável nas duas posições, é claro. Bom, eu comecei a minha carreira como ator e atuei durante muito tempo, mas eu sempre pensei em ser diretor. Minha meta sempre foi dirigir. A vontade de ser ator, ela sempre permaneceu junto comigo. Tanto é que depois de muitos anos eu voltei a ser ator, a coisa de uns 6, 8 anos atrás. Fiz uma peça como ator, um monólogo até, e eu adorei ter feito. Mas por conta de compromissos como diretor, ainda não voltei a atuar. Então,
para responder a você, eu me sinto confortável nas duas coisas. Eu atuei mais como diretor do que como ator. Mas eu adoro trabalhar como ator e eu gostaria muito de voltar a fazer alguma coisa, seja no teatro, na televisão, como ator. Mas direção, para mim, é o que eu faço, basicamente. Ari, eu gostaria de saber se tem algum autor que você ainda não teve oportunidade de ensinar. Para mim, assim, tem 3 autores que, para mim, são fundamentais na história do teatro, que são William Shakespeare, Anton Chekhov e Harold Pinter. Do Harold Pinter, eu já dirigi algumas peças dele, estou dirigindo agora mais uma, porque eu amo Harold Pinter. E do Chekhov, já fiz uma vez, dirigi uma peça dele, nunca dirigi nenhuma peça do William Shakespeare. Meu grande sonho é poder, faz parte dos meus projetos, dirigir um texto do Shakespeare. Ari, você acha que o trabalho do ator, o fazer do ator, tem tomado outras proporções de uns anos para cá? Não acredito. Eu acho que o que aumentou um pouco, talvez, seja um glamour que cerca a carreira do ator, né? Eu acho assim, o ator hoje é o mesmo como era há 40, 50, sei lá, 100 anos atrás. A gente nunca viu a Eleonora Duse representar, mas eu imagino que ela devia ter no palco o mesmo significado e o mesmo potencial que uma atriz ou um ator de hoje teria, né? O que eu acho é que a profissão do ator, por conta da televisão, por conta do cinema também, ela ganhou uma aura de glamour que, às vezes, engana um pouco as pessoas. Às vezes, de uma certa maneira, as pessoas se deixam levar por esse glamour, por essa imagem que o ator projeta, mais do que pelo talento, pela capacidade que o ator tem de efetivamente representar no palco um personagem. É a única coisa que eu acho, mas o ator, na sua essência, é o mesmo. A gente não viu Téspes, por exemplo, lá na Grécia Antiga, naqueles anfiteatros gregos, lá, sei lá, 500, 600 anos antes de Cristo, representar. Mas devia ser a mesma coisa, eu acredito. Devia ter essa mesma força, né, de relação com o público que o ator tem hoje em dia. Mudaram várias coisas, mas eu acho que a essência continua a mesma. Ari, aproveitando a sua presença no nosso programa e considerando a sua vasta experiência profissional, nós gostaríamos de pedir a você que indicasse aos nossos alunos atores um exercício prático, dentro assim do processo, né, de trabalho dos atores, que poderá ser aproveitado por eles. Você aceita? Claro, é uma coisa simples. Ok. Pode ser uma coisa assim, mas eu acredito que é eficiente. Bom, nós vamos supor que isso aqui é um palco, que a boca de cena é ali, que o público estaria ali. Sim. Então, você vai ser a primeira a cruzar o palco, como simplesmente fosse uma atriz cruzando um palco. Apenas isso. Quando ele for fazer o movimento dele, ele vai repetir o teu movimento, mas acrescentando um dado, que ele está num determinado lugar que ele vai imaginar. Você vem logo em seguida tentando, a partir das informações que ele mais ou menos passou, e que provavelmente o público também já apreendeu essas informações, o que é isso? E assim ele também. Né? E você também, entra, juntamos os 4, podem até comentar rapidinho o que é, e depois a gente vê se bateu ou se não bateu. Aí já é mais uma brincadeira esse final. Aliás, é tudo meio uma brincadeira, mas é apenas para a gente mostrar como é importante você estar num palco e como a gente pode estimular a imaginação das pessoas que estão assistindo a partir de nada, sem ter nada. Tá? Só tem que tomar cuidado para não exagerar, não é uma coisa para ser exagerada, apenas para passar informações fundamentais para que eu possa ter alguma leitura disso que está acontecendo. Tá bom? Então é isso. Ok.
Você que começou, é porque a tua cruzada... Eu percebi que teve uma diferença, evidente. Sim. Você passou, só passou. Não aconteceu nada. Aí, fala pra gente. Eu pensei em um estudante passando pelo corredor da escola, da faculdade, alguma coisa nesse sentido, com os livros, com a mochila, cumprimentando alguém rapidinho, assim. Amanda. A visão que eu tive que estava perdido. Estava com mochila, mas olhando, estranhando, quase perdido na floresta, mas algum lugar que não tinha noção, assim, de onde estava. Você não formou na tua cabeça nenhuma... Imaginei floresta, na verdade. Tá vendo? Já... Eu pensei num grupo indo, onde eles carregavam coisas que eles encontraram, comida, tudo mais. E eram muito pesadas as coisas que eles carregavam. E eles estavam indo se encontrar para ficar em um determinado lugar, numa estrada, numa coisa assim. Bom, esses comentários, eles na verdade são até secundários, absolutamente secundários. Eu acho que o importante aqui é a gente perceber que você pode fazer qualquer coisa num palco vazio e passar para o espectador alguma informação, né? Eu achei, em algum momento, quando você cruzou, eu percebi que era alguma coisa ligada a um estudante que estava cruzando com um livro na mão. Quando ela passou, já me deu um outro enfoque. Mas, ainda assim, eu imaginei alguma coisa. Quando ele passou, a mesma coisa. Quando ela passou, também a mesma coisa. Eu acho que é uma coisa elementar, bem elementar, mas só para mostrar de como é possível, num palco vazio, através do trabalho do ator, você passar algum tipo de informação para o público, que faça com que ele reaja ou intelectualmente ou emocionalmente. É uma coisa bem primária, vamos dizer, mas a ideia era essa e eu acho que fomos razoavelmente bem-sucedidos, né? Seu amigo está bêbado. Como você é meu melhor e mais velho amigo e atualmente meu anfitrião, eu aproveitei a oportunidade para dizer à sua mulher o quanto ela é bonita. Eu também acho. O programa Atos está de volta, hoje com a presença do ator e diretor Ari Kozlov. Ari, nós gostaríamos agora de pedir a você que citasse, olhando para essa câmera, que pessoa, que artista influenciou, marcou a sua vida e a sua carreira. Bom, com 55 anos de profissão, é claro que várias pessoas participaram ativamente assim, da minha formação como ator e como diretor. Mas tem uma pessoa especial a quem eu sempre penso e me serviu de inspiração em vários momentos, e foi uma pessoa que me deu muita força no meu início de carreira como ator, que eu comecei como ator, que foi Sérgio Brito. O Sérgio Brito é uma pessoa que ficou para sempre assim na minha memória. A gente teve um contato muito grande no Grande Teatro, na época era na TV Rio, ninguém nem sabe ainda que existiu a TV Rio, mas existiu, que fazia o Grande Teatro. Fernanda Montenegro, Natália Timber, enfim, grandes atores. E além disso, o Sérgio fazia muito teatro também, e as primeiras noções que eu tive em relação ao trabalho como ator foi através do Sérgio Brito. Então, ele realmente merece um lugar de destaque na minha vida profissional. Ari, dentro da tua experiência como diretor, nas diversas modalidades, né, do trabalho com as artes cênicas, com a arte dramática, digamos, né, você consegue se emocionar dentro de um processo de direção, principalmente de televisão, que a gente sabe o quanto é acelerado? Você consegue se emocionar com o desempenho, com a atuação dos atores em alguma determinada cena? Mas, sem dúvida, eu me emociono muito quando eu vejo um bom ator que a gente teve um processo de trabalho bastante produtivo, e quando eu vejo o resultado e vejo aparecer
todo o talento do ator ali no palco, eu me emociono. Agora mesmo eu acabei de dirigir uma peça com o Marcelo Aquino, que é Meus 200 Filhos, uma peça da Miriam Halfin, e que eu choro todo dia no final. Eu choro porque ele faz um trabalho lindo, é uma peça bastante emocionante. Mas isso aconteceu diversas vezes, até mesmo na televisão. Quem tem toda aquela pressa, né, aquela rapidez do trabalho, ainda assim, quando eu vejo um bom ator, que eu vejo que ele está se dedicando ao trabalho, que ele tem um bom texto para dizer, que ele consegue fazer uma cena muito bem feita, é impossível eu não me emocionar. Eu não consigo ter uma relação fria no meu trabalho com os atores. Não consigo. Você montou algumas obras e dirigiu algumas obras do Harold Pinter. E eu gostaria de saber que tipo de relação é essa que você tem com esse dramaturgo maravilhoso, assim? Como que ele te inspira? Bom, eu acho, basicamente, o Harold Pinter, ele tem uma compreensão do comportamento humano como poucos autores. Chekhov tem também essa compreensão, como Shakespeare também tinha, do comportamento do ser humano, da maneira como ele pensa, como ele raciocina. Eu só consigo ver um personagem bem acabado, bem feito, em que você tenha material para trabalhar, quando você tem as duas coisas, o texto que ele diz e uma atividade interior. E o Pinter, ele é mestre nisso. Todo o texto dele, às vezes o texto que ele escreve, é às vezes até secundário em relação ao que o personagem está pensando e que é importante que seja passado para a plateia. E eu acho um barato isso. Eu acho, para mim, é extremamente estimulante você poder trabalhar com um ator que tem que estimular a sua atividade mental em relação ao personagem que ele está fazendo. Então, não é só o texto que ele está dizendo, é o texto e mais essa ação. A ação interior. Tanto é que o Pinter é um mestre das pausas. Uma das causas dele ser um grande autor famoso, tem várias, claro, mas uma delas ele é famoso por causa das pausas dele. E as pausas dele têm um significado. O significado é exatamente esse, é para passar para o público uma ideia do que está conectando uma coisa que ele diz com a próxima que ele vai dizer. Sem fazer nada, não precisa fazer expressão, não precisa fazer nada, mas o público tem que fazer essa conexão. E, para isso, o ator tem que ter um trabalho interiorizado. Existe alguma pergunta que nunca te fizeram e você gostaria de responder? Caramba, não sei te dizer direito qual a pergunta. Tem muitas perguntas que não me fizeram. Eu acho que eu preferia responder se você me perguntasse que tipo de pergunta você não aguenta mais ouvir. Aí eu responderia de cara. Agora, não saberia, honestamente, eu não saberia te responder assim de imediato. Me dá um tempo para pensar. Pode ser que até o fim do programa eu tenha uma resposta para você. Na sua visão, como é que você enxerga o ator no meio artístico em geral, nas artes cênicas, plásticas, mas como você enxerga o ator desse meio? O que ele representa para as artes? Bom, o ator é tudo, né? Como é que você não poderia fazer uma peça sem um ator, né? Da mesma maneira, você não poderia fazer uma novela sem um ator. Então, o ator é fundamental, né? Para você poder realizar algum tipo de trabalho, né? Bom, eu vou voltar a repetir o que eu disse antes. Eu acho que se você tem o privilégio de trabalhar com um bom ator ou com bons atores, isso se completa perfeitamente. Eu acho que o ator é fundamental, né? O ator, o trabalho do diretor com o ator e o ator no palco. E se você tiver um bom ator, um ator talentoso, que tem uma dedicação muito grande ao trabalho, que se dedica, que entende, que percebe, que tem uma boa relação com a direção e com o texto que ele está fazendo, isso para mim é fundamental. Ari, você já conseguiu lembrar de uma pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria que fizessem? Ou você prefere nos dizer qual a pergunta que você não aguenta mais que te façam? Não, as pessoas perguntam muito assim, nas entrevistas, ou mesmo às vezes você está em algum lugar, as pessoas curiosas que vêm perguntar, mas como é que é dirigir a Vera Fischer, entendeu? Como é que é dirigir Suzana Vieira e tal? Esse tipo de pergunta, isso é que às vezes me irrita, me chateia um pouco. Mas porque você tem que repetir, você tem uma fórmula para dar resposta que você responde sempre a mesma coisa, claro. Até porque são pessoas maravilhosas que eu adoro, ótimas atrizes, citei, poderia ter falado de outros nomes também. Agora, a pergunta que você
queria que eu soubesse, que eu falasse. Você chegou a pensar em uma nesse meio tempo? A pergunta que você gostaria que fizessem a você e nunca foi feita. A pergunta que eu gostaria que fizesse é: você não quer dirigir uma peça do William Shakespeare? Olha aí. Eu adoraria. Ari, agora os nossos alunos atores vão apresentar para você uma cena que foi improvisada a partir do texto do Harold Pinter, Traição, que foi um grande sucesso da sua carreira como diretor. E esse texto, né, trata da relação de um casal, o Robert e Emma, né, e do melhor amigo do Robert, o Jerry. E é sobre esse triângulo, basicamente, que o texto trata. Olha só, eu já volto, tá? Rapidinho. Ai, o meu copo! Que susto! Eu estava esperando você. Como assim? Eu sabia que você vinha. Você é uma linda anfitriã. Não está gostando da festa? Escuta, eu fiquei observando você a noite inteira. Eu tenho que te dizer. Quero te dizer, eu preciso te dizer. Por favor. Você é incrível. Você está bêbado. Mesmo assim. Jerry. Eu fui seu padrinho de casamento. Eu vi você toda de branco. Eu vi você deslizando toda de branco. Você foi padrinho do meu marido. Padrinho do seu melhor amigo. Não. Fui seu padrinho. Preciso voltar. Escuta, você é lindo. Olha o jeito que você me olha. Eu estou olhando pra você. Por favor. Eu te amo. Meu marido tá do outro lado da porta. Todo mundo sabe, o mundo inteiro sabe disso. Seus olhos, eles me matam. Eu estou perdido, você é maravilhosa. Por favor. Não. Sim. Seu amigo está bêbado. Como você é meu melhor e mais velho amigo e atualmente meu anfitrião, eu aproveitei a oportunidade para dizer à sua mulher o quanto ela é bonita. Eu também acho. É isso. É preciso fazer um testemunho sem qualquer constrangimento. Um testemunho da minha mais pura admiração, sem limites. Você tem toda a razão. Que bom que você também pense assim, porque é disso que estamos falando. Da beleza da sua mulher. Perfeito. Perfeito. Eu estou falando como seu padrinho. Como seu melhor amigo. E você é? Pegaram meu copo. Você viu ele? Não. Emma! Ok. Então, comentários, Ari, sobre a improvisação da cena. Porque vocês criaram um outro personagem, né? Com todo respeito. E mudaram o final também, né? É um texto adaptado. Não, estou falando do final. Porque... Dela sair Ela junto. que fica. Dela sair junto. Ela ela fica, pois é. E a gente ficou na dúvida se ficaria... Se era melhor ela ficar, ela sair... Porque essa peça ela tem uma peculiaridade. Sim, ela é contada de trás para frente. Sim. Né? Então, quando ela acontece, a gente já sabe que eles têm uma relação, que eles tiveram uma relação,
que ela traía o marido com o melhor amigo, que o amigo traiu o outro amigo, porque já sabia e não contou para ele que já sabia, etc. e tal. Né? A outra coisa também, que é importantíssima na obra do Pinter, é a ambiguidade. Ele trabalha muito com ambiguidade, no sentido assim, de que uma coisa pode ser uma coisa, mas pode ser outra coisa também. Eu sempre fico na dúvida. O público sempre tem que sair discutindo, conversando. Quando a gente fez a peça, muita gente dizia, eu tenho que ver de novo, porque eu não prestei atenção, e eu acho que teve... Porque você tem que prestar atenção por conta dessas coisas que são ditas lá no início e que depois são repetidas de outra maneira lá no final. Quer dizer, o contrário, né? No final, que é o início, no início que é o final. Eu acho assim, vocês tiveram pouco tempo também, evidentemente, para trabalhar, sem sombra de dúvida. E isso influenciou o trabalho de vocês. Claro, porque não deu para aprofundar. Mas eu acho que se a gente fosse trabalhar, a primeira coisa que a gente faria era armazenar no cérebro tudo que está por trás do que está sendo dito. Né? Ele está meio bêbado, né? E aí ele resolve se declarar para ela já gosta um pouquinho dele, mas... Está casado, ele foi padrinho do casamento, o marido pode chegar a qualquer hora, que é efetivamente o que acaba acontecendo. E o marido chega, será que ele percebe? Ele não percebe? Sabe, tudo isso, quer dizer, da maneira que foi feita, ele não percebeu, né? Ele estava até rindo pra caramba, tal, como se estivesse meio bêbado, né? Mas isso é legal, dar uma dica para o público. Será que ele percebeu? Enfim, todas essas coisas que a gente poderia trabalhar. Mas tudo bem, vocês são ótimos, parabéns. Parabéns. Bem, Ari, a gente quer agradecer muito a sua presença. Foi muito interessante tudo que você pôde falar aqui no programa. E fica o nosso agradecimento pela sua presença aqui no Atos. Ótimo. Que bom. Obrigado, imagina, obrigado. Eu que agradeço essa oportunidade, muito legal conhecer essas pessoas tão bacanas.